Olá pessoal, mais um vídeo em pleno sabadão. Vou aproveitar que a gente conversou um pouquinho sobre a especulação envolvendo as criptomoedas no vídeo anterior. Queria aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho também sobre a especulação através das operações de trade. Será que vocês têm uma compreensão clara dos riscos envolvidos, do que vocês estão fazendo e se estão realmente se desenvolvendo como operador? Existem alguns pontos que dificilmente os vendedores de curso vão trazer para vocês e que muitas vezes o pessoal não quer que vocês questionem isso ou enxerguem dessa maneira. Mas eu acho, conforme eu falei no vídeo anterior, o importante é que vocês tenham compreensão clara do que vocês estão fazendo, dos riscos envolvidos, e aí você escolhe se você aceita ou não tomar esse risco para si. Mas em relação aos trades, a verdade é que a maioria das pessoas não deveria começar pela parte mais especulativa através das operações de trade, principalmente pelo day trade. E é engraçado porque a gente costuma dizer que o movimento do mercado ele se repete, né? Só que essa postura dos investidores, ela também é repetitiva. E na grande maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, quem começa querendo atuar de forma especulativa, porque quer ter um retorno financeiro diferenciado, porque muitas vezes as pessoas questionam muito, falando assim, para que eu vou atuar de forma conservadora na bolsa de valores? Porque o posicionamento como holder ele é conservador. Então as pessoas falam assim, para que eu vou ser conservador na bolsa se a bolsa é renda variável, o risco é maior e é onde eu posso ter os retornos mais expressivos. Se é para ter um ganho de forma gradativa, lentamente, então eu vou ficar na renda fixa ou na poupança. Então você precisa ter muito cuidado com esse tipo de pensamento. Quando você parte para o mercado de capitais pela primeira vez, falta tudo. Falta conhecimento básico, falta leitura de mercado, falta controle emocional, falta recurso financeiro, falta tempo de tela. Assim, a lista é infinita, é difícil eu chegar aqui para vocês e falar assim, quais são os requisitos básicos que você precisa para começar a querer especular no mercado. Ainda mais na Fórmula 1 da B3, que seria a parte dos day trades com os contratos futuros. Então, assim, é muito complicado. E se eu levar para minha experiência pessoal, e eu tô falando de uma experiência que não é uma experiência exclusiva só minha. Eu atuei com diferentes colegas de trabalho, conheci diferentes investidores ao longo do tempo e até esse aspecto de como você vai atuar, como que você começa, a experiência que você tem, tudo isso é repetitivo. Na maioria das vezes, quando você começa e você começa com aquela visão 100% especulativa, você quebra a cara. Dificilmente você consegue começar de uma maneira diferente. Principalmente quando a tua primeira experiência envolve lucro baseado em sorte. Porque aí você acha que você tem controle sobre o mercado, que você sabe tudo e você vai quebrar a cara. E aí entra aquelas discussões, não, porque eu sou profissional, trade não é jogo não. É aquela história, ele é um jogo, mas ele tem regras. E se você souber lidar, se você souber jogar dentro das regras dele, você pode ganhar. Mas é muito difícil. E aí entram pontos que dificilmente um vendedor de curso vai querer que você reflita. Ele dificilmente vai mostrar para você. Nessa primeira experiência que a gente teve, a maioria quebrou a cara. E se você perguntar assim, desses, é, a maioria que tentou logo em seguida atuar como holder e ter um posicionamento mais conservador, com aquela ideia de acumular patrimônio diversificado em valor para entender como que a bolsa de valores funciona, ter uma remuneração gradativa, você pegar parte dessa remuneração mais o capital que você se dispõe a aportar mensalmente, você começa a ver os teus ativos crescendo de forma expressiva. E é uma evolução que você dificilmente vai enxergar na renda fixa. O grande problema é que na fase inicial você precisa ter paciência e as pessoas questionam muito, falando assim: mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. E eles querem tirar dinheiro do mercado e acha que vai ser fácil, que você vai começar nessa primeira experiência e que você vai ganhar do mercado nessa brincadeira. E é interessante porque essa ideia, quando eu falo que quando eu estou fazendo comparação com o jogo, as pessoas elas reagem muito. E aí fica aquela coisa meio assim, até as pessoas que têm um conhecimento maior, elas falam assim, porque para um ganhar, o outro tem que perder.
Quando você está fazendo day trade, por exemplo, no mercado futuro, isso aí não é bem verdade, não. O que vai definir quem ganha e quem perde é o time operacional. O fato de eu estar comprando um contrato de uma pessoa não significa que para eu ganhar ela tem que perder. Vai depender do time operacional dela e do meu. Nós dois podemos ganhar, nós dois podemos perder. Eu posso ganhar e ele pode perder ou vice-versa. Então é o timing que vai definir. E tudo isso vai levar tempo para você perceber. E conforme eu falei inicialmente, desse grupo de amigos que tanto eu quanto os meus colegas de trabalho, o que aconteceu assim que foi comum entre todos nós? A primeira experiência foi traumática, todo mundo quebrou a cara, mas eu já vinha de uma experiência de investimento já de longo prazo na parte de renda fixa e eu não era bobo, né? Eu sabia o risco que eu estava correndo, então eu não assumi um risco maior do que eu suportaria. Perdi bastante dinheiro, eu não gostei de ter tido essa experiência, mas eu sabia, eu tinha uma noção. Eu não tinha pleno conhecimento do risco que eu estava correndo, mas assim, eu tinha uma noção. E depois que isso aconteceu, a gente começou a estudar mais, entender como que a bolsa de valores funcionava e como que era o posicionamento como holder, como trader, análise fundamentalista, análise técnica, análise gráfica, existem algumas diferençazinhas assim. E o que aconteceu? Se você perguntar dos holders, das pessoas que começaram a atuar como holders, quantas tiveram patrimônio prejudicado com essas flutuações, quantas quebraram, quantas perderam tudo que tinham ou desistiram? É incrível. Nenhum. Todos tiveram sucesso como holder. E para essa mesma comparação, na primeira experiência, quantos quebraram a cara? Todos. Como holder, quantos deram certo? Todos. E aí, assim, tendo essa experiência e entendendo um pouco mais do mercado e tendo um acúmulo de patrimônio, nem todos aceitaram o risco de tentar pular agora para a parte especulativa. Então, depois disso acontecer, você tem experiência, você tem mais tempo de mercado e provavelmente mais capital, coisa que na fase inicial você dificilmente tem. E se tiver, se você for esperto, você não vai arriscar uma parcela muito grande, porque você sabe que aquilo é novidade, você tem noção de que o risco é grande. Normalmente, quando o cara não tem experiência nenhuma de investimento, aí ele entra para roleta russa. É ganhar, ele quer ir para entre 100% ou perder tudo. E a coisa não funciona tão bonitinha assim, né? E aí você pode se perguntar, tá bom, e o que está me levando agora a querer especular? Foi o tempo de mercado, o conhecimento adquirido, o capital que eu consegui conquistar ao longo do tempo, eu estou mais confiante, eu comecei a entender como que o mercado funciona de uma maneira que eu não via inicialmente. Então, muitas vezes, por exemplo, eu entrava no mercado, naquela fase inicial, e às vezes eu nem sabia, eu estou atuando como holder ou como trader. Às vezes eu entrava como trader, do nada eu falava assim, não, mas eu acho que esse ativo agora ele é um case aqui de sucesso, como foi a Milk, e eu vou segurar. Mas eu entrei para especular. E aí, quando eu mudei o meu pensamento e segurei como holder e não analisei o risco que eu corria, eu perdi tudo. Então, mas assim, eu perdi tudo do capital que eu aceitei alocar risco. Então, até essa equação ela é complicada para quem está começando, porque você tem que ter assim uma reserva de emergência, um capital de investimento para você se proteger e ter alguma remuneração adicional, e ao mesmo tempo você vai separar o capital por cada risco, onde você vai tentar ter retornos acima da média. Algumas pessoas, como eu falei, da minha relação de amizade, dos investidores que eu conheci, alguns não aceitaram mais esse risco e pararam por aí e começaram a ficar simplesmente é, entre a renda fixa e a atuação como holder, tendo uma reserva de emergência ou não, mas morreu aí. E aí, assim, eu me questiono muito. Eu fiz bem em tentar insistir como trader? Eu entendo que sim. Eu vejo que se você levar isso para um modelo de negócio, quando você quer empreender, você assume um risco também que é bem grande. Você vai injetar um capital naquilo, tempo, energia, dinheiro, e se der errado, você tem muito a perder. Só que se der certo, você tem muito a ganhar. O grande problema que as pessoas não contam é que a dificuldade para você ter essa comparação com o trade, ela é desproporcional
e não é honesta. A probabilidade de você ter sucesso como trader é muito, mas ela é muito menor do que o risco que você está correndo na hora que você quer montar um negócio. A probabilidade do teu negócio dar certo ela é maior. E se você dissesse assim, e para eu me desenvolver profissionalmente, até assim, vamos supor que você é um cara que gosta de estudar, que você gosta da anatomia humana e você quer se tornar um médico. A probabilidade para quem se dedica, estuda e se concentra naquilo e vai com toda a energia, ela acaba conseguindo conquistar. A probabilidade de chegar no objetivo ela é muito grande. Como trader, não. Você pode passar o resto da tua vida estudando, 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 se matando, tentando fazer leitura de mercado e não vai adiantar. Aliás, muita gente fica repetindo nesses grupinhos aí, falando assim, estude, 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 estude. Não é isso que vai diferenciar. É a tua capacidade de ler o mercado e a habilidade que você vai adquirir ao longo do tempo. É óbvio que o conhecimento você vai ter que ter. Um conhecimento mínimo para poder lidar com o mercado é o básico que se espera para você conseguir atuar. Mas isso aí não é diferencial nenhum. É o mínimo para você se manter, para você conseguir operar, é para você conseguir operar, para você fazer parte do processo. Mas não é o quanto de tempo que você está se dedicando aos estudos que vai definir. Você pode passar o resto da vida estudando e quebrar. E talvez nunca consiga retornar. Então, assim, eu estou me esforçando, eu tenho um conhecimento maior agora e eu acho que a minha leitura do mercado está ficando melhor. Mas é complicado, porque quando eu tiver 100% focado na minha atividade profissional principal, vai ser difícil conciliar isso. E eu vejo assim, vendedor de curso, por exemplo, dizendo, quando no horário de almoço, o intervalo do teu ambiente de trabalho, você faz um tradezinho, você escolhe um horário, eu vou tradar das 9 às 10, daí depois disso eu não faço mais. Você vai quebrar a cara. Você não pode ter um horário definido. Assim, o horário que você pode ter definido é o horário de funcionamento do mercado, mas as oportunidades vão aparecer de forma aleatória. Elas não vão aparecer com o horário marcado só porque o teu horário disponível é das 9 às 10 ou porque o teu horário disponível é no horário do almoço. Se isso acontecer, você vai ficar procurando operação porque você vai querer encontrar oportunidade onde não existe. Então, assim, o que eu quero mostrar nesse vídeo é quais são os riscos, as dificuldades e que vocês tenham compreensão. Você quer arriscar? Você quer tentar fazer isso? Você compreendeu o que está em jogo? E eu considero isso um jogo. E eu vejo que as pessoas ficam doídas quando a gente fala que isso é um jogo. É um jogo que tem regras, cara. Se você entender como que funcionam essas regras e você respeitar e você desenvolver habilidade para isso, você vai jogar bem e vai ganhar. Se você não desenvolver, não importa o quanto você vai estudar, você vai sempre quebrar a cara. Tendo esse conhecimento, você entendendo isso e sabendo que você pode perder tudo, você começa a controlar a tua mão e você começa a atuar com uma forma mais consciente. E a partir disso, fica a seu critério. Você quer tentar ou não, é um problema que só diz respeito a você. Então, o que eu queria mostrar no vídeo de hoje era isso. Eu queria aproveitar esse momento para falar mais um pouquinho sobre os trades e os riscos. E essa parte mais especulativa, como que ela funciona. E mostrar um pouquinho sobre alguns aspectos que dificilmente um trader vai querer analisar isso com você, vai querer te mostrar. Porque se eu vendesse um curso, por exemplo, eu acho que eu ia tratar dessa mesma forma. Eu não quero, eu não tenho interesse em iludir ninguém, não. Eu não quero ter nenhum pontinho de responsabilidade sobre a ruína de ninguém. Então, você pode dar muito certo, mas a probabilidade maior é que você quebre a cara. Sabendo disso, a escolha é tua. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.